Assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Esta antiga verdade hermética, expressa nas palavras da tábua esmeralda, nos convida a olhar além das aparências e perceber que o microcosmo e o macrocosmo não são entidades separadas, mas duas faces da mesma realidade universal. A mesma inteligência que forma as estrelas também forma os átomos dentro do nosso corpo. Hoje, exploraremos a profundidade desta lei universal e como ela se conecta com os últimos avanços da ciência e com a sabedoria milenar de místicos e filósofos ao longo da história. Compreenderemos como este princípio pode ser aplicado em nossas vidas para nos tornarmos seres mais completos e conscientes. Esta lei, conhecida como o princípio da correspondência, sustenta que a realidade em todas as suas dimensões está estruturada de forma fractal. Este princípio hermético sugere que tudo no universo está conectado e que cada fragmento do todo reflete o todo. Por exemplo, as células do nosso corpo contêm o mesmo código genético que constitui o organismo completo, e cada célula, de certo modo, é um microcosmo do corpo. Da mesma forma, o movimento das galáxias se assemelha ao movimento dos átomos e elétrons em seus núcleos, mostrando que as leis universais são as mesmas, seja em escala astronômica ou subatômica. A lei da correspondência nos ensina a ver o universo como um grande espelho. Se você deseja entender a realidade, primeiro observe a si mesmo. Assim como o macrocosmo afeta o microcosmo, nosso estado interno influencia o mundo que nos rodeia. Aqui encontramos uma chave poderosa. Ao transformar o que está dentro de nós, também transformamos o que está fora. De uma perspectiva espiritual, assim como é em cima, é embaixo, nos leva a uma profunda compreensão da unidade de tudo. Jesus Cristo, em sua sabedoria, disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17:21. Assim como o cosmos contém em si o potencial de tudo, o ser humano, em seu microcosmo interno, contém a semente do divino. A mente humana é ao mesmo tempo um observador e uma criação do universo. Assim como o todo cósmico se expressa em cada átomo, o ser humano é um reflexo da totalidade do cosmos. Como diz a filosofia hermética, cada pessoa é um microcosmo, um pequeno universo que, ao se expandir, alcança e harmoniza com o grande universo. Isso revela o poder e a responsabilidade de cuidar da nossa própria mente, pensamentos e emoções. Ao fazê-lo, também cuidamos do que está fora de nós. O filósofo Plotino afirmou que quanto mais um homem conhece a si mesmo, mais conhece o universo e o que está além dele. Esta ideia ressoa com o princípio hermético de que, para entender o cosmos, primeiro devemos desvelar o universo que existe dentro de nós. A filosofia espiritual ensina que nosso estado interno, pensamentos e emoções, atuam como uma lente que molda a maneira como percebemos o mundo exterior. Se estamos em paz, vemos o mundo com paz. Se estamos em conflito, o mundo ao nosso redor parece hostil e desarmônico. Esta compreensão revela que as barreiras que percebemos entre o eu e o outro, ou entre o homem e o universo, são ilusórias. Na verdade, somos parte de um todo maior, e o que ocorre dentro de nós está em constante interação com o que acontece fora. Assim, ao transformar nosso universo interior, ajustamos nossa relação com o universo exterior. Para os místicos, compreender assim como é em cima, é embaixo, significa reconhecer que tudo o que existe no cosmos também existe em potência dentro de nós. Carl Jung, psicólogo suíço e estudioso do simbolismo, explicava que o inconsciente pessoal do ser humano é um reflexo do inconsciente coletivo, um reservatório de imagens, ideias e arquétipos que configuram nossa experiência de vida. Assim como o cosmos está em constante movimento e transformação, o universo interno de cada ser humano é dinâmico e pulsante. Ao explorar este universo interno, o indivíduo não apenas descobre aspectos de si mesmo, mas também se conecta com forças arquetípicas e verdades universais que fazem parte do cosmos inteiro. Portanto, o caminho espiritual é uma jornada de retorno
a este centro universal que existe dentro de nós. Assim como o princípio de assim como é em cima, é embaixo, afirma a correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo, também sugere uma integração entre espírito e matéria, entre ser e fazer, entre o interno e o externo. Paracelso, um dos grandes alquimistas e filósofos da natureza, disse que compreender-se a si mesmo é o primeiro passo para compreender todas as coisas. Para os alquimistas, o objetivo último do autoconhecimento é a união com o todo. Ao transformar nosso chumbo interno, medos, dúvidas, limitações, em ouro, sabedoria, paz, autodisciplina, alinhamo-nos com o fluxo divino do universo. Este é o processo alquímico, o trabalho de harmonizar o que está acima com o que está abaixo e de ver a matéria e o espírito como um só. O princípio da correspondência nos convida a ver o universo como uma série de camadas e realidades que se refletem mutuamente. Sugere que há uma relação íntima entre diferentes planos de existência e que o que ocorre em um nível de realidade tem reflexos, paralelismos ou ressonâncias em outros. No contexto da dualidade entre espírito e matéria, esta segunda lei hermética revela que espírito e matéria, embora aparentemente opostos, são na verdade reflexos de uma mesma realidade essencial. O mundo material que experimentamos é um reflexo de forças, ideias e leis que operam no plano espiritual, de modo que a matéria é como uma sombra ou expressão das leis e energias sutis do espírito. Segundo o princípio da correspondência, o espírito é o plano original ou causal onde surgem todas as ideias e energias, enquanto a matéria é o reflexo dessa origem, conformada segundo as leis e padrões invisíveis do espírito. Pense no espírito como a fonte e na matéria como a imagem projetada por esta fonte. A matéria só existe em função da presença e movimento desta energia espiritual subjacente. Assim, o mundo visível está moldado pelas forças invisíveis do plano espiritual, tal como uma estátua é esculpida a partir de uma ideia. Da mesma forma, qualquer transformação ou mudança que desejemos ver na matéria começa, antes de tudo, no plano espiritual, seja por meio da intenção, da visão ou da mente. Um exemplo para entender esta relação encontra-se na própria natureza. Considere o DNA, uma estrutura invisível ao olho humano, mas que contém toda a informação necessária para criar um organismo físico complexo. Esta relação entre o DNA e o corpo físico reflete a correspondência entre o espírito como fonte de informação e energia, e a matéria como expressão desta essência. Ao alinhar nossa mente e intenções com as leis espirituais, podemos influenciar e criar a matéria conforme nossa vontade. No entanto, isso não significa controlar ou manipular a realidade material, mas sim um processo de alinhamento. Quando entendemos que a matéria é simplesmente uma densificação do espírito, percebemos que as transformações profundas ocorrem quando operamos diretamente no plano espiritual. Este nível corresponde às nossas intenções, pensamentos e crenças. Por exemplo, alguém que deseja prosperidade pode compreender que esta abundância começa no espírito, por meio de uma mente que gera crenças de autoestima, confiança e gratidão. Ao nutrir esses padrões espirituais e mentais, a manifestação no mundo material ocorre de forma inevitável, embora seja gradual e sutil. A vida é uma dança constante entre o espírito e a matéria, em que o objetivo não é negar um em favor do outro, mas reconhecê-los e harmonizá-los. A verdadeira alquimia reside, então, em integrar o mundo espiritual com a vida material, reconhecendo que cada aspecto da nossa existência física tem um reflexo espiritual e que cada experiência espiritual pode ser vivida na matéria. Isso significa que a busca de sentido e propósito, muitas vezes associada ao plano espiritual, deve ter uma expressão prática na nossa vida diária. Quando cultivamos o espírito por meio de práticas de autoconhecimento, como a meditação e a introspecção, simultaneamente estamos criando uma base mais sólida para uma vida plena e alinhada com significado. O princípio da correspondência nos lembra que a dualidade entre espírito e matéria
é, em essência, uma ilusão criada pela nossa percepção limitada. Ambos são expressões da mesma verdade universal. Assim como a luz que passa por um prisma se divide em várias cores, o espírito se manifesta na matéria sem perder sua essência original. Esta compreensão permite uma profunda liberdade espiritual ao reconhecer que, ao viver plenamente no plano material e honrar a vida física, também estamos expressando o espírito. A finalidade da nossa jornada espiritual, então, não é escapar da matéria, mas transcendê-la, vendo-a como um reflexo do espírito em movimento. A máxima hermética, assim como é em cima, é embaixo, não é apenas um conceito filosófico ou esotérico, mas se manifesta claramente nos fenômenos da natureza. Ao observar o mundo natural, vemos que as mesmas estruturas e padrões operativos que encontramos em pequenas escalas se repetem em dimensões muito maiores. Esta correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo não é meramente simbólica, mas está impressa nos padrões fundamentais que regem a matéria e a energia. Um dos exemplos mais emblemáticos de assim como é em cima, é embaixo, na natureza, é o fenômeno dos fractais. Os fractais são formas que se repetem em diferentes escalas e podem ser observados tanto em pequenos objetos quanto em estruturas colossais. A geometria fractal é evidência de que os mesmos padrões que estruturam o universo em sua imensidão se encontram nos detalhes do mundo natural. Por exemplo, a simetria em espiral da concha de um náutilo é comparável à forma de uma galáxia espiral. A mesma sequência matemática de Fibonacci, que organiza o crescimento das pétalas de uma flor, também se aplica aos braços das galáxias. O princípio de, assim como é em cima, é embaixo, se torna visível nesta repetição de padrões, mostrando que a natureza segue uma ordem universal. Esta organização matemática é conhecida por muitos como geometria sagrada, uma linguagem do cosmos que estrutura desde o movimento das partículas subatômicas até o ciclo de crescimento das plantas e a formação de sistemas estelares. A natureza é impulsionada por ciclos que se refletem mutuamente, desde os organismos mais pequenos até os ecossistemas maiores. O ciclo da vida, nascimento, crescimento, morte e renovação, é um dos exemplos mais universais. Assim como as estações mudam em um ciclo perpétuo, todos os seres vivos experimentam uma versão desse ciclo em suas próprias vidas. No corpo humano, por exemplo, o sistema circulatório é um microcosmo do sistema hidrológico da Terra. Assim como os rios fluem para o oceano, o sangue flui para o coração e de lá para o resto do corpo, nutrindo e conectando todas as partes. Ambos seguem um princípio semelhante de fluxo e retorno, demonstrando que o macrocosmo, a Terra, e o microcosmo, o ser humano, estão organizados pela mesma inteligência subjacente. Esta correspondência entre o micro e o macro também se manifesta nos ciclos de sono e vigília, nos ritmos da atividade celular e na rotação planetária, mostrando que o princípio da correspondência é um código fundamental em todos os processos vitais. Outro exemplo claro de como é em cima, é embaixo, aparece na estrutura dos átomos e dos sistemas solares. O núcleo de um átomo, rodeado de elétrons que giram ao seu redor, assemelha-se ao Sol no centro de um sistema planetário com planetas orbitando. Esta semelhança levou alguns cientistas e místicos a sugerir que a estrutura básica do universo pode ser repetitiva e holográfica, com o mesmo padrão se repetindo em escalas subatômicas e cósmicas. Esta analogia revela um universo ordenado onde o microcosmo e o macrocosmo se refletem mutuamente. O filósofo e matemático Pitágoras acreditava que o número é o princípio de todas as coisas, sugerindo que a realidade está estruturada por princípios matemáticos e geométricos que se aplicam tanto à imensidão das galáxias como à partícula mais insignificante. No campo da consciência, cientistas como David Bohm, físico e colaborador de Albert Einstein, propuseram a ideia de uma ordem implicada. Bohm sugeriu que a realidade não está composta de partes separadas, mas de uma totalidade indivisível,
onde as partes não estão isoladas, mas são reflexos de uma realidade maior e indivisível, como em um holograma. Em outras palavras, cada parte do universo contém o todo, refletindo a ideia de que o que acontece em um nível da realidade impacta outros níveis. Benoit Mandelbrot, o matemático do século passado que descobriu os fractais, revelou como esses padrões são uma característica fundamental de diversos sistemas. Ao observar o universo com esta visão fractal, cada pequena parte parece ser uma versão em miniatura do todo. Assim como é em cima, é embaixo, se torna algo mais que uma metáfora filosófica, sendo um fenômeno observável no mundo natural. A lei da correspondência nos mostra como o mundo externo, nossos resultados, nossa saúde, nossa aparência física, é um reflexo direto do mundo interior, ou seja, das nossas crenças, intenções e, acima de tudo, dos nossos hábitos diários. Cada pequeno ato que repetimos é uma expressão da nossa mentalidade e, quando se acumula, cria uma realidade tangível e visível. Assim como uma pedra lançada em um lago gera ondas que se expandem, nossos hábitos e padrões de pensamento reverberam e moldam nosso corpo e nossa vida. Em outras palavras, nossa condição física, emocional e até financeira é o reflexo do que cultivamos constantemente em nosso interior. Cada aspecto da nossa vida é uma manifestação do que acreditamos, desejamos e praticamos diariamente. Uma mente disciplinada é o terreno fértil para criar hábitos saudáveis e consistentes. Alguém com uma mentalidade disciplinada, com clareza de propósito e objetivos, reflete esta ordem interior em seu corpo. A disciplina mental se traduz em ações concretas, horários de refeições regulares, exercício físico e práticas que nutrem e fortalecem o corpo. Como resultado, o corpo se torna uma expressão desta mente organizada, saudável, forte e equilibrada. Por outro lado, uma mente desorganizada, que cede facilmente às distrações e não estabelece prioridades, tende a gerar hábitos prejudiciais. Este tipo de mentalidade se reflete em um corpo que mostra sinais de desordem, excesso de peso, fadiga crônica, problemas de saúde. Considere alguém que constantemente procrastina, adia o exercício e não cuida da qualidade de sua alimentação. Esta pessoa reflete um estado de desorganização mental em seu corpo. O excesso de peso e a fadiga constante são expressões de uma mente indisciplinada e desordenada. Como disse sabiamente o filósofo grego Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Cada pequena ação, quando repetida diariamente, tem um impacto profundo. Quem dedica alguns minutos diários ao autocuidado, ao aprendizado ou ao exercício físico, está plantando sementes que, com o tempo, criarão uma colheita abundante. Os pequenos gestos de cuidado e disciplina somados resultam em grandes conquistas e uma vida mais plena. Para um observador externo, uma transformação física ou mental significativa pode parecer o resultado de algo drástico, mas na realidade é o reflexo de muitos pequenos atos realizados com constância e intenção. A transformação profunda ocorre quando entendemos que o sucesso ou o fracasso são, na verdade, os frutos de pequenas decisões tomadas diariamente. Um hábito como beber mais água todos os dias pode parecer insignificante em si mesmo, mas ao longo dos meses pode transformar a pele, a energia e a saúde geral de uma pessoa. Este é o princípio da correspondência em ação. Pequenos atos que começam no microcosmo da mente se manifestam na vida diária e depois geram mudanças profundas no macrocosmo da vida. Para transformar os resultados externos, seja no corpo, na saúde ou nos relacionamentos, é necessário começar de dentro, da mente e do espírito. Este é o poder do princípio da correspondência. Ao mudar nossa mentalidade e cultivar crenças de disciplina, autocuidado e amor próprio, nossos hábitos diários começam a refletir essas mudanças internas e, gradualmente, nosso entorno externo se adapta a esta nova configuração interna. Aqueles que têm clareza de propósito e direção, que sabem o que querem construir e alcançar, desenvolvem hábitos que sustentam esse caminho.
um corpo forte, uma mente clara e uma vida organizada são reflexos de uma alma que encontrou uma razão para existir e a expressa através de cada pequena ação. Ao contemplar o princípio da correspondência, começamos a entender que esta sabedoria antiga não se limita à reflexão teórica. Ela oferece uma bússola para viver com mais harmonia, autenticidade e intenção. Aplicar este princípio no cotidiano pode nos ajudar a alinhar nosso mundo interno com o mundo externo, fomentando clareza, equilíbrio emocional e bem-estar. Assim como o universo se organiza em ciclos e harmonia, também nós devemos buscar esse equilíbrio dentro de nós. Em essência, o universo é como uma melodia vibrante, e cada um de nós é uma nota que ressoa na harmonia do todo. O que somos no interior se manifesta no exterior. Nossos pensamentos, crenças e hábitos diários são os fios invisíveis que tecem a realidade ao nosso redor. O princípio da correspondência nos lembra que somos os escultores de nossa própria existência, onde a argila é nossa consciência e o cinzel nossas ações. Assim como um espelho que reflete o céu estrelado nas águas tranquilas de um lago, a vida responde com precisão ao que emanamos da alma. Se buscamos paz, cultivemos a serenidade. Se desejamos força, nutramos com disciplina. E se queremos amor, deixemos que floresça em nós como uma chama pura e inextinguível. Lembremo-nos sempre que o que criamos dentro de nós, o mundo nos devolverá em reflexo. Assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Que cada escolha que façamos seja uma oração silenciosa e intencionada, ressoando na eternidade e dando vida à expressão mais elevada do nosso ser. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, parabéns. Para demonstrar isso, comente: estou desperto, e eu mesmo lhe responderei pessoalmente. E se este conteúdo vibrou com você, inscreva-se para fazer parte e curta se gostou. Até a próxima.